Bom dia, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão ver este vídeo, né? Eu resolvi gravar esse vídeo para contar um pouco da minha história. Eu me chamo Elizabeth Batista da Fonseca. Sou a 13ª filha dos meus pais. Filha, né? Meu pai teve 14 filhos, sendo que na verdade foram 16 gravidez e tiveram 15 filhos, né? Bom dia, minha gente. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Quem não me conhece, eu me chamo Elizabeth Batista da Fonseca, moro aqui no Sítio Pinto. E esse é o canal Sertão Tavares PB. E também acho que eu vou postar no canal Francisque Alesio, já que esse vídeo é contando um pouco da minha história. Eu sou a 13ª filha dos meus pais. Meus pais tiveram 16 filhos, sendo que um que era depois de mim foi um aborto espontâneo, né? Minha mãe, as pessoas que acham que quando uma mulher grávida deseja alguma coisa é besteira, é frescura, não é verdade. A minha mãe passou na casa de uma pessoa e estavam fritando fígado de boi. E ela doida para esperar para ver se comia um pedacinho. Meu pai com pressa para vir embora. Vamos. Aí ela veio embora e não comeu esse fígado. Quando foi à noite começou a passar mal. Enfim, teve um aborto espontâneo. Eu também perdi um filho, também disso, né? Tive um aborto espontâneo, porque desejei também comer carne de sol. E demorei demais a comer. Quando eu fui comer já tinha, né? Já era tarde, no caso. Mas os médicos também falaram que poderia ter sido raiva que eu passei. E eu também tinha passado umas raivas, então eu não sei se foi por causa da carne ou por causa da raiva. Mas a minha mãe foi por causa do fígado que ela desejou. Então, voltando ao começo. Eu nasci com quase 5 quilos. Minha mãe sofreu muito para mim ter. E depois que eu nasci, depois de mim veio mais 2. Teve mais um aborto e teve mais 2 filhos. Ezequias e Esdras, né? No caso, Ezequias já vai fazer 8 anos que ele morreu agora, né? Ele cresceu e morreu porque optou para beber muita cachaça, né, gente? As pessoas acham que beber cachaça, é só para curtir um pouco. Não é, gente. Vira vício e você acaba morrendo por causa disso, né? E meu irmão é a prova viva disso. Tive 4 irmãs, não, era 4 irmãs e 11 irmãos. 4 irmãs comigo, então eu tinha 3 irmãs e 11 irmãos. Meu pai criou nós todos trabalhando no alugado, né? A gente morava nessa casinha ali, embaixo. Quando eu tinha uns 4 anos, mais ou menos, o Senhor me deu uma revelação, né? Eu vi Jesus pregado na cruz e vi os 2 ladrões, um de um lado e outro do outro. E vi também a Santíssima Virgem Maria de joelho aos pés da cruz. E eu era tão pequenininha que eu em pé, ela me abraçou. E eu vendo ela chorar e eu ficava limpando as lágrimas dela. E foi muito real esse sonho. Aí eu saí pequenininha, fui até a cruz.
E com essa mãozinha aqui, coloquei nos dedinhos de Jesus e de repente caiu um monte de sangue na minha mão. De forma que eu chorei, acordei chorando. Eu lembro que a minha mãe ficava me abraçando e eu abraçando a minha mãe e eu chorando e mandando ela tirar o sangue da minha mão. Porque criança tem medo de sangue, né? E uns 2, 3 dias para frente, eu falei para meus pais que essa terra ia ser minha. Quer dizer, minha não, né? Porque a gente quando é criança não sabe discernir direito, né? Que a gente compramos, pagamos, mas é só para a gente tomar de conta, porque o verdadeiro dono é Deus. Nós não somos dono de nada. E meus irmãos ficaram rindo de mim, né? Ah, nossa, ela vai comprar essa terra. Porque até então era um grande sonho, né? Do meu pai ter um pedacinho de terra, tal. Né? Meu pai foi, juntou-se com os filhos, comprou aquele pedacinho aqui do lado. Que nos vídeos anteriores eu já mostrei a casa, já mostrei Eliseu reformando a casa, já está toda reformada, né? Meus pais foram morar aí. E ele criou nós todos trabalhando alugado. Como é que trabalha alugado, gente? Eles vão trabalhar na terra dos outros para receber uma quantia em dinheiro, né? Por exemplo, agora é R$60 o dia de trabalhar numa roça. E aí ele ia com a enxada, ia com os irmãos, fazia aquele trabalho, era capinar feijão, às vezes ia com a foice para destocar a roça, essas coisas. Naquela época não tinha Bolsa Família, não tinha ajuda de governo, não tinha nada. Então a gente só conseguia comer aquilo que meu pai comprava com aquele dinheiro. E se ele passasse uma semana sem conseguir trabalhar, na outra semana a gente ficava passando realmente necessidade. E alguns dos meus irmãos, né, foram para São Paulo, ficaram um bom tempo em São Paulo. De vez em quando eles mandavam um dinheirinho para meu pai fazer umas comprinhas. Eu lembro que eu e meus irmãos saía procurando fruteira para matar a fome. E na época da seca, mesmo que não tinha fruta nenhuma, a gente ia comer as folhas do imbu, a folha da siriguela. Eu e meus irmãos mais novos que eu, né? Os outros eu não sei. Eu estou contando o que eu passei. Muitas vezes as pessoas dizem, você não pode estar falando o que você passou, que isso é vergonhoso. Gente, vergonha é você roubar, matar, se prostituir. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que os meus pais lutaram para sustentar 15 filhos. Minha mãe costurava e não tinha energia, era no candeeiro. Ela forçou muito a vista, de forma que ela ficou com um problema gravíssimo nas vistas. Né? E era assim, eu tomei de conta dos meus dois irmãos mais velhos, mais novo do que eu, né? Que eu era a mais velha dos mais. E aí eu sempre saía com eles, procurando goiaba, procurando esse aqui. Cresci, namorei, né? Como todo mundo. E estava noiva, dois anos de namoro, 15 dias de noivado. Aí o meu atual, agora é meu esposo, né? Chegou de São Paulo. E aí a gente começamos, né? Eu comecei a olhar para ele olhar para mim. Houve um sentimento, né? De nós dois. Aí fomos para a Serrinha dos Bezerros, até então não estava namorando com ele. Quando chegamos lá, a gente começou a namorar e eu ainda estava noiva, né? Tirei a aliança, coloquei no bolso. E isso foi na terça, quando foi no sábado, o meu noivo veio. Eu já devolvi a aliança, disse que não dava mais certo, que não queria mais ele. Até então, né,
houve, não sei, né, se foi traição ou não, sei que foi os desígnios de Deus, a gente não sabe contar, né? E aí casei, meu esposo no domingo veio aqui em casa e tal, e meu pai falou pra mim, quando ele ia embora, né, meu pai falou pra mim o seguinte: filha, se você casasse com esse rapaz aí, você seria muito feliz. E eu disse, pai, e na verdade ele veio aqui para me pedir em casamento, só que ele ficou, né, com medo de falar para o senhor, porque a primeira vez que ele vem aqui pedir logo, aí ele disse, mas minha filha, chame ele, só que ele já ia longe, eu disse, não pai, amanhã. Quando foi na segunda-feira, eu fui para a cidade e ele foi, meu pai na casa do meu irmão e ele me pediu em casamento. Na mesma segunda a gente foi para a Princesa, casamos no civil. Só tinha mais 15 dias aqui, né, ele. E ela então falou pro meu pai, ó, a gente casa no civil, eu levo ela e quando chegar lá em São Paulo a gente casa na igreja. Só que o meu pai falou, não, casamento civil para mim não serve. Para mim o que serve é o casamento da igreja. Eu quero que minha filha saia daqui casada na igreja. Tinha que ter 3 banhos, né? Como fala na nossa igreja, correr os banhos do casamento. Quer dizer, são reuniões que fazem explicando o que é um casamento, ficar pro resto da vida, que não pode separar, que uma vez casou na igreja não tem mais como se separar. É isso. Então, meu pai falou com o Frei Alberto Carneiro Leão, que era o padre da época, que hoje é falecido, né? E ele aceitou fazer o casamento. Correu só um banho e na outra segunda, não, correu um banho na segunda e na terça ele veio só fazer o nosso casamento. E na quinta-feira a gente viajamos para São Paulo. Eu lembro que no dia que eu ia viajar, eu acordei com meu pai chorando no quarto, olhando para mim, eu dizendo, ó pai, se o senhor não quiser que eu vá, eu fico, eu não vou não. Ele disse, não minha filha, você tem que ir, porque eu já estou velho, eu vou morrer, minha filha tem que minha maior preocupação é deixar minha filha solteira. Minha filha estando casada, eu morro em paz, ele disse, né? E a minha mãe, né, passou uma pessoa lá para se despedir de mim. E eu lembro que eu estava varrendo a sala e a pessoa falou, eita, dona Chico, como é que a senhora vai ficar sem Beta? Ela disse, minha filha, ela quebrou minha mão e meus pés, porque eu era quem fazia tudo, né? A única coisa que eu não fazia quando era o almoço ou a janta, ela fazia a comida, mas o resto de tudo eu fazia. Botava água, né, 20 minutos para ir para voltar na cabeça, varria terreiro, lavava louça, passava pano em casa, tudo era eu que fazia, né? Então por isso que ela disse que eu quebrei as pernas dela. E eu chorei, né? Mas fazer o quê? A vida segue, a gente tem que ir embora, né? E aí a gente fomos embora para São Paulo. E como já vai ficar longo esse vídeo, eu vou vou postar essa parte 1 e depois, gente, eu faço outro vídeo contando a história do meu casamento, dos meus filhos, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o joinha aí e colocar nos comentários. Eu quero a parte 2, tá bom? Cheirinho de Maria para todos. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E depois eu conto para vocês, né? As alegrias que eu tive de ter meus filhos. E a minha história é muito comprida, gente. Não vai dar para contar em 15 minutos, não. Tchau, tchau, gente.